Eu não tenho informação do histórico da razão. Vereador, eu prefiro verificar exatamente como que estão os termos de uso para poder responder de forma adequada à sua pergunta. Eu não faço ideia. Assim, posso verificar para Vossa Excelência? Não, eu não tenho nenhum conhecimento de uma prática de dar um desconto para quem fizer uma denúncia. Não tenho nenhum conhecimento disso. Sabe de nada, inocente! Uber depõe na CPI e diz não saber de nada. Coitadinha inocente. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E hoje, finalmente, foi o dia da Uber vir aqui na CPI passar vergonha. E essa vergonha começou a ser passada ontem à noite, porque ela conseguiu de última hora uma liminar na justiça para ter o direito de ficar em silêncio e o direito de não falar a verdade na CPI. Pode uma coisa dessa? Ou seja, a Uber conseguiu uma liminar, um juiz deu uma liminar para Uber vir aqui e ter o direito de não falar a verdade. Se isso parece um absurdo para você, já deixa aqui embaixo o seu joinha, verifique a sua inscrição e ative o seu sininho para não perder nenhum vídeo novo, que na semana que vem a 99 depor aqui na CPI. Será que ela vai também ir atrás de uma liminar desse tipo? E para você não perder o vídeo da 99, ativa o sininho. Vamos lá, ontem de última hora, a Uber conseguiu essa liminar super estranha, chamada de habeas corpus, preventivo inclusive, ou seja, se ela não falasse a verdade, eu não poderia mandar prender a pessoa que estava representando a Uber ali. Nós que estamos na CPI temos esse poder aí para prender caso a pessoa não esteja falando a verdade. Seria uma prisão por falso testemunho. Então a Uber estava com medo de mandar prender eles e conseguiu esse habeas corpus preventivo, que inclusive deu o direito para a Uber para não falar a verdade, poder ficar em silêncio. E na prática não necessariamente ela ficou em silêncio, mas para as perguntas que eu fazia, ela dizia não sei. Não sei. Na verdade, eles dizem não sei para não falar a verdade. Eu tinha uma pauta super extensa de perguntas, tinha quase 200 perguntas ali para serem feitas, mas infelizmente o tempo é curto. 3 horas é um tempo curto, ainda mais que eu tenho que dividir esse tempo ali com os meus colegas vereadores que também querem fazer perguntas. E as minhas principais perguntas foram principalmente taxas, tarifas, abusos e injustiças da Uber. Questionei o porquê das taxas de 40%, como são formuladas as tarifas pagas aos motoristas, cobradas dos passageiros. Perguntei sobre os termos da Uber, que diz que nós temos liberdade para cobrar o quanto que a gente quer do passageiro, mas na prática isso não acontece. E sempre a resposta era não sei. Não sei. E vocês vão poder ver toda essa discussão, todas essas perguntas que eu fiz na sequência desse vídeo. Após essa minha introdução aqui, a gente deixa o trecho da CPI onde eu faço as perguntas para a Uber, que veio aqui representada pelo seu Ricardo Leite Ribeiro. E eu já conheci esse Ricardo Leite, ele trabalha no Uber há bastante tempo e realmente ele é uma pessoa muito bem qualificada, com bastante informações, que realmente podia contribuir muito com a CPI, mas preferiu ficar calado, preferiu dizer não sei o tempo todo. Não sei. E tinha mais perguntas sobre algoritmos, sobre segurança, sobre relação de trabalho, que eu queria ter feito, mas infelizmente faltou tempo para isso. Até já acertei com os meus colegas vereadores da CPI que a gente precisa trazer a Uber um dia só para responder sobre injustiças, outro dia só para responder sobre taxas e tarifas, outro dia só para responder sobre relação de trabalho, outro dia só para falar sobre evasão fiscal. Enfim, um dia para cada assunto, porque senão não dá para tratar de todos os assuntos numa única sessão da CPI. Fique agora então com a parte onde eu faço as perguntas ali por seu Ricardo Leite Ribeiro e vejo você no próximo vídeo. E vou deixar aqui embaixo também, ó, no primeiro comentário fixado aqui, vou deixar o link da íntegra no vídeo do portal da Câmara, onde você pode assistir todo o conteúdo da CPI de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! A presença, senhores nobres advogados Igor Tamazakis, Otávio Maziero e Luísa Weschert. Eu, em primeiro lugar, quero falar para os senhores que nós vamos cumprir, aqui a Câmara Municipal, eu como presidente, e os membros dessa CPI vamos cumprir a decisão. Mas, lógico, só um minutinho, nobre vereador Marlon Luz, mas, logicamente, que dentro do que é o possível nosso aqui, dessa CPI, iremos fazer a sessão que já está aberta.
Pela ordem, nobre vereador Marlon Luz. Só gostaria de ressaltar que, segundo uma decisão do ministro do STF, Luiz Fux, cabe à CPI decidir se depoentes abusam do direito de ao silêncio. Tá? Só deixar esse detalhe para a mesa aqui, que cabe a nós, a CPI, decidir se está tendo esse abuso ou não. Por favor, a partes... Pois não, doutor? Eu primeiro gostaria de agradecer aqui a saudação de Vossa Excelência, cumprimentar toda a mesa, dizer que esse habeas corpus foi uma orientação da defesa. A intenção do depoente aqui é contribuir com todas as informações que forem possíveis de serem apresentadas. O direito, na verdade, o direito ao silêncio, ele na verdade é um direito inerente do comparecente à CPI, né, e na verdade a gente não vai usar dessa faculdade, a não ser que haja uma estrita necessidade que vai ser advinda da orientação jurídica nossa, tá? Passo a palavra ao nosso vice-presidente Marlon Luz, para fazer as perguntas. Obrigado, presidente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, advogados. Ricardo, no início desse ano a gente teve chamei você, a Uber, né, para uma conversa, acho que você deve se lembrar. Minha opinião sobre aquela conversa foi que naquele dia, após a gente tentar levar algumas demandas, seja dos motoristas, insatisfações, enfim, desculpa dizer assim dessa forma, mas eu senti muito desdém do seu lado. Parecia que não queria muito... enfim, dava respostas de bate-pronto, sem dizer, pelo menos, que iria averiguar as situações. Fiquei muito chateado naquele dia, porque eu percebi que não teria influência nenhuma na Uber, pelo menos em ser ouvido ou coisa parecida. Naquele dia, acho que naquela semana, na verdade, procurei o Adilson para a gente colocar essa CPI. Então, aquela reunião, só para dizer bem claro para você, foi o motivo de eu conversar com o Adilson para a gente colocar a CPI nos aplicativos para acontecer. Espero de coração, de verdade, que agora, de uma forma um pouco mais rígida, vamos colocar assim, esses problemas podem ser tratados e melhorados dentro do aplicativo Uber, dentro da plataforma, tanto para motoristas quanto para passageiros. Perfeito? Perfeito. Obrigado, vereador Marlon. Queria dizer, antes de mais nada, tenho muito respeito por essa casa e por Vossa Excelência, pelo mandato. De maneira nenhuma quis tratar com desdém ou trataria com desdém a demanda de um vereador. Me recordo dessa reunião no começo do ano e a gente estava encaminhando. Foram muitas perguntas, muitas dúvidas que Vossa Excelência tinha colocado e a gente estava encaminhando isso. Depois, quando nós tomamos conhecimento da criação da CPI, até tive uma outra oportunidade de ter outra reunião com Vossa Excelência no gabinete, e aí falei, olha, vou ter a CPI, acho que vamos fazer as discussões e nós estamos hoje aqui para ajudar a casa a esclarecer e colaborar e contribuir. Perfeito. Eu vou começar fazendo algumas perguntas sobre taxas e tarifas e o que talvez a gente considere aqui como abuso da Uber em relação a alguns aspectos. Provavelmente depois eu vou fazer mais uma perguntinha final aí também sobre a parte fiscal. Perfeito? Pergunta. Ricardo, como a Uber calcula os preços de tarifas tanto para motoristas como para passageiros? Obrigado pela pergunta, vereador. Isso dá a oportunidade da gente se debruçar, porque isso mudou bastante ao longo do tempo. E se Vossa Excelência me permitir, eu vou fazer até uma regressão nos primórdios mesmo da nossa operação para como que isso está organizado hoje, porque teve muita mudança e inovação. Mas o preço das viagens ele era calculado por quilômetro e distância no começo, nos primórdios. Inclusive, a Uber não dava nem o valor
específico para o usuário que ia ser a viagem, se tinha um multiplicador. E isso gerava muita reclamação, inclusive dos usuários que às vezes voltavam e aí se surpreendiam com o valor que tinha sido cobrado ao final da viagem. Aí a gente, por muita reclamação nesse sentido, alterou a mudança e fez uma mudança para garantir um valor fixo, né? Então, assim, o valor do motorista, do usuário variava e o valor da Uber e do motorista, ele era um valor fixo. A taxa era fixa, variava conforme o produto. Se eu não me falha a memória, era 25%. A taxa no Uber X, no Uber Black, eu acho que era uma taxa menor, de 17%, talvez, se não me falha a memória. 20%. E isso funcionou pelos primeiros anos. Como variava o preço final para o usuário, e a gente tinha muita reclamação do preço final para o usuário, a gente fez uma alteração de garantir um preço fixo para o usuário. Então, se você pedisse um Uber para ir aqui da Câmara para a Avenida Paulista, ia passar a ter um preço fixo. Você ia saber que aquela viagem ia custar X. E aí, para garantir que esse valor ia ser o valor cobrado ao final, a gente precisou variar alguma das outras variáveis. Isso foi a taxa de intermediação da Uber. E a taxa de intermediação passou a ser variável conforme a distância, porque o motorista, esse é o caso, continua sendo o caso aqui na cidade de São Paulo, recebe uma conta que é fechada. Tem um preço fixo de embarque, tem um preço do quilômetro e tem um preço do minuto. Isso varia conforme região da cidade, tem algumas mudanças. E, além disso, tem o preço dinâmico, em determinados momentos de maior demanda, maior oferta, que influem e que entram nessa conta. Então, a rigor, essa é a forma que funciona o sistema hoje. A gente tem uma taxa que varia, ela pode ir de 1% a 40%, a taxa da Uber, e a média da taxa da Uber na cidade de São Paulo é de 15%. A média da taxa da Uber na cidade de São Paulo é de 15%. Vou pedir mais uma vez para os senhores não interromper o depoente. As cópias, tudo que ele está falando fica aqui no arquivo com cópias taquigráficas. Mesmo ele investigado no dia de hoje, essa CPI ainda vai o ano que vem. E se ele estiver realmente faltando com a verdade, tudo isso vai ser apurado. Continue. Obrigado, presidente. Difícil acreditar nos 15%. Já vou te mostrar um negocinho que vai talvez mudar de ideia aqui. Bom, nessa resposta que você deu sobre como é calculado as tarifas para os motoristas, você não me respondeu algumas coisas que eu tenho realmente curiosidade. Por exemplo, vocês estão acompanhando a alta da inflação, dos insumos básicos de trabalho, do combustível. A progressão da tarifa devido aos profissionais não deveria acompanhar esse cenário? A gente tem trabalhado para atuar nesse aumento de custos, vereador, garantindo possibilidades de descontos de gasolina para motoristas, fazendo parcerias com postos, interferindo sobre isso tudo. Agora, o mercado que a gente atua é um mercado de competição. Então, assim, o que define o preço é a competição das empresas e do setor no mercado. O mercado não é um mercado de preço regulado, ele é um mercado de livre concorrência. Então, significa que o que leva um usuário a fazer uma viagem comigo e não fazer uma viagem com o meu concorrente? A avaliação que ele tenha do serviço, mais o preço. Então, em todos os mercados, a rigor, quando você tem livre concorrência, o que define o preço é um local de equilíbrio da oferta e da demanda. E ele é pautado pela concorrência das empresas com as outras empresas. Então, o que define o preço das viagens, a rigor, é uma tentativa de equilíbrio sobre isso, de encontrar o ponto ótimo entre oferta e demanda. Perfeito. Bom, a gente percebeu aqui que não se fala, então vocês
De alguma forma, pelo que eu entendi, vocês tentam dar algum desconto de combustível de alguma forma, que eu, enfim, acho bem irrisório. Mas a gente, se Vossa Excelência me permite, a gente aumentou em algumas cidades, inclusive recentemente, fez reajustes de preços. Então, isso está em constante... Assim, não quero reduzir os esforços, estou tentando ser claro e objetivo na resposta da pergunta de Vossa Excelência. É claro que a gente faz esforços para corrigir isso e buscar esse ponto de equilíbrio, porque se as viagens não tiverem uma remuneração que seja interessante para os motoristas, eles vão dirigir com os outros aplicativos e não vão dirigir conosco. Então, a gente quer melhorar isso, a gente quer buscar esse ponto. Como a gente é uma plataforma, a gente tem que achar o preço que seja um preço que o motorista tenha interesse de fazer a viagem e que o usuário tenha interesse de fazer a viagem. Então, esse é o nosso objetivo para sobreviver enquanto negócio nesse mercado. Por isso que eu foquei muito nisso. Bom, a gente viu então que não existe uma relação direta com aumento de custo, aumento de preço do combustível, em relação até às tarifas pagas por profissionais. E minha opinião aí sobre a parte da concorrência, uma coisa que eu aprendi, eu ainda sou empresário também, quando você compete por preço, é porque você não está agregando valor ao seu produto. Seu Adilson, essa caneta aqui que o senhor tem aqui, caneta bonita, você deve ter pago mais caro que uma Bic, não foi? Provavelmente porque ela é bonita, porque ela tem um valor. Né? Então, se você... Aí fica a dica aí de negócio. Se você consegue agregar valor no seu negócio, você consegue comprar mais caro do passageiro também e valorizar o profissional. Basta ter um serviço de qualidade, por exemplo. Mas vamos lá, não é esse o ponto agora. Gostaria se pudesse colocar um print na tela aí, no monitor, por favor. Tarifa print, acho que é isso aí. Perfeito, olha só que legal. Uma corrida que saiu R$ 307 e a Uber ficou com quase 40%, ficando com R$ 115 da corrida. Gostaria de saber de verdade, assim, qual é o critério que vocês utilizam para definir essas taxas da Uber? Assim, deixa eu ponderar algumas coisinhas mais. Claro, né? desculpa. Vamos lá, para todo mundo poder entender um pouco melhor ali aquele print, se puder voltar ali. A gente tem ali que o usuário pagou R$ 307 pela corrida e que a Uber ficou com R$ 115 desses 307. O motorista ficou com outros 100 e poucos. O motorista tem o carro, tem a gasolina, tem o IPVA do carro, o risco da multa, o risco da segurança, e ficou com 60%. O aplicativo ficou com 40% sem ter esses custos. Queria poder entender um pouquinho como funciona esse equilíbrio, e aí que você diz, até citou 15%, mas a gente não vê isso. Inclusive, prestei-me a fazer corridas na semana passada, fiz 11 corridas e constatei, acho que até tinha colocado uma tabela aqui, não sei se eu já perdi. Perdi. Não, está aqui. E a média das minhas 11 corridas ficaram em 28,81%, então longe dos 15% que você mencionou. Queria que você pudesse explicar para essa comissão como funcionam essas taxas, por favor. Como eu falei, vereador, essas taxas vão variar conforme diversos critérios de viagem para viagem. Então, como a gente tem um preço fixo, que é o preço estabelecido para o usuário, e a gente tem uma remuneração para o motorista, que ela é estabelecida, né, por quilômetro rodado, tempo que essa viagem durou, e se tiver às vezes tem um preço dinâmico, tem um multiplicador que incide sobre esses fatores, a taxa da Uber especificamente, ela é a componente que varia para fechar essa conta.
Então, tem vários fatores. Assim, eu posso olhar os casos que Vossa Excelência tem no print, precisaria entender em mais detalhe as particularidades dessa viagem específica para conseguir responder para Vossa Excelência, mas isso vai variar. Eventualmente, numa viagem que seja muito curta ou que o tempo seja muito pequeno, o fator tempo e quilômetro percorrido vai incidir para a composição do preço do motorista de um jeito, e isso vai fazer com que o fechamento dessa conta do valor do usuário tenha uma taxa de intermediação da Uber que vai ser maior. Numa viagem longa, ou que eventualmente o tempo seja maior, a distância percorrida seja maior, essa incidência vai ser distinta. Então, vão ter particularidades da viagem, tem particularidades de onde a viagem ocorreu, porque os fatores de quilômetro e preço variam conforme a região da cidade. A depender do horário, então, num horário de pico, tem muitos usuários chamando, você pode ter um preço dinâmico, isso variar e ter uma incidência específica. Tem muitos fatores para entender caso a caso e tentar tatear, precisaria olhar eles no detalhe, mas como a rigor, a resposta ela está organizada nesses fatores que explicam o preço. Perfeito. Se eu entendi corretamente, estamos falando que existe um preço fixo por quilômetro por minuto, que paga o motorista, e que o passageiro cobra o máximo que puder. Não necessariamente. O preço do passageiro pode variar, conforme... O máximo que vocês conseguirem cobrar, vocês cobram. Não Talvez alguns menos, outros mais. Seria isso? Não necessariamente, mas isso vai variar conforme o local, conforme o horário. Perfeito. Você, como representante da Uber, você acha justo taxas de 40%? As taxas de 40%, elas são um limite que existe no nosso sistema e elas são esporádicas. Eu já vi maiores, tá? A média da cidade de São Paulo, se tiver casos, vereador, por favor, eu gostaria que Vossa Excelência me mandasse, porque para a gente, inclusive, não estou dizendo que não possa ter ocorrido erros, não estou questionando Vossa Excelência, não, mas para a gente poder averiguar, porque o nosso sistema está setado para ter uma variação que pode chegar a 40%. Agora, a média das taxas cobradas são 15%, e os motoristas têm acesso a isso. A gente manda, na cidade de São Paulo, reportes semanais com a média da taxa dos motoristas. E, assim, essa informação é só pedir para eles mostrarem do e-mail que eles recebem de como que foi a média da taxa de intermediação da Uber ao longo da semana, qual que é a média que eles receberam. Pode ter um caso esporádico que ele tem uma taxa alta, mas, na média, esse valor em São Paulo está em 15%. Sobre a média, sim, eu sei que é enviado e-mails para os motoristas. Em geral, os motoristas duvidam muito desses números. E também essa média de 15% é muito difícil acreditar perante até a minha experiência na plataforma, mas tudo bem. Vamos seguir aqui, que eu tenho umas perguntas bem interessantes também. Vocês costumam falar que os motoristas não são empregados, e sim parceiros, no qual vocês só são responsáveis pela intermediação da corrida via plataforma. No entanto, com valores de taxas que podem passar de 50%, a gente pode até achar prints que provam isso, tá? Você não acha que essa relação não é exploratória? Uma pergunta para você mesmo, Ricardo. Você não acha que isso é exploratório, tendo em vista que o motorista pega o passageiro, faz a corrida, utiliza seu carro, desgasta seu carro, paga o combustível, faz manutenção do carro, corre risco de colisão, assaltos, paga o seguro? Tem certeza que você não acha que essa relação é exploratória? Eu não acho que a relação é exploratória, vereador. Eu acho que o trabalho por aplicativos tem uma dinâmica própria, os trabalhadores são profissionais independentes, trabalhadores independentes. Acho que esse regime de trabalho, acho que tem que ver com eles, o que eles pensam, na verdade, mas, enfim. Mas eu acho que é um sistema que vem funcionando e atraiu muitas pessoas que gostam desse modelo e isso vem funcionando dessa forma, sem prejuízo de poder ter melhorias
e alterações que a gente possa vir a discutir. Mas o modelo em específico do motorista contratar a plataforma, ter as oportunidades, saber ter uma viagem, escolher se ele quer realizar aquela viagem, fazer essa viagem e ter uma divisão que ele sabe de antemão, não me parece exploratório. Bom, esqueci a pergunta. Certo. A pergunta, a minha assessora está me ajudando aqui, obrigado. Você acredita que os motoristas são autônomos mesmo? Ou... Os motoristas, os trabalhadores por aplicativo são autônomos, são profissionais autônomos, são livres. Eles escolhem quando eles ligam o aplicativo, quando eles desligam o aplicativo. Se ele quiser trabalhar com o concorrente, ele trabalha com o concorrente. Ele não tem nenhuma determinação. Se ele não quiser aceitar a viagem, ele não aceita a viagem. Eles são profissionais autônomos, né? Nas definições. Você falou que trabalho. A plataforma atrai motoristas. Assim, eu vou fazer um comentário, depois eu vou emendar numa outra pergunta aqui, porque senão vai ficar uma coisa, um dizendo outro dizendo outro, e não tem muito progresso, mas você disse que a Uber atrai motoristas. Na verdade, será que ela atrai motoristas ou será que foi a única opção que os motoristas tiveram mediante uma crise de desemprego sem precedentes no Brasil, ainda mais na pandemia? Então, existe esse caráter, na minha opinião, até existe esse caráter de aproveitamento ou de exploratório, no sentido de muitas pessoas não tinham o que fazer e acabaram sendo motoristas de aplicativo. Hoje é o cenário atual de muita gente. Então, acho que o brasileiro está muito cansado assim, de ser sempre aproveitado e sem forma de trabalhar, né? Mas beleza, eu gostaria de seguir com uma outra pergunta. Eu preciso da próxima imagem, do termo da Uber. De acordo com os termos de uso da Uber disposto no item 7.4.1, vocês dizem que o valor da corrida poderá ser negociado. No entanto, sabemos que o motorista não tem nenhuma autonomia para colocar preço que quer ganhar na corrida. Vocês colocam essa possibilidade nos termos de permissão de uso para alegar a falsa autonomia que você disse que tinha, que o motorista de aplicativo tem, sobre as suas horas trabalhadas? Eu vou ler o termo aqui para ficar bem claro. Ao aceitar uma viagem, o termo da Uber, item 7.4.1, diz assim: ao aceitar uma viagem, você declara sua concordância em cobrar do usuário o valor recomendado por nós como seu agente limitado de cobrança. Além disso, você reconhece que o preço é um valor sugerido por nós e que operará como o valor padrão. Porém, após o encerramento de uma viagem, você tem o direito de cobrar um preço mais baixo ou mais alto, e nós iremos considerar todas essas solicitações suas de boa fé, cada um preço negociado. Você pode me explicar um pouquinho mais sobre esse termo? Vereador, eu prefiro verificar exatamente como estão os termos de uso para poder responder de forma adequada à sua pergunta. Não saberia dizer exatamente qual foi a razão que levou à colocação desse termo específico nos termos de uso, mas pela leitura que eu estou fazendo da apresentação de Vossa Excelência, ele permite que o usuário, que o motorista, eventualmente dê um desconto, cobre menos da viagem, se ele assim determinar. Mas preço mais baixo ou mais alto, né? Diz bem claro ali. Exato. Eu vou ter só a interpretação literal do texto que Vossa Excelência colocou aqui. Posso verificar, eventualmente, e depois responder Vossa Excelência. Vamos lá, esse termo, ele diz bem claro que o motorista pode cobrar o que quiser numa viagem de aplicativo. Embora a própria Uber intermedie alguma coisa sobre isso, o motorista está autorizando ao motorista aí a negociar um valor com o passageiro.
Na prática, né, isso não existe na plataforma. Pelo menos não é conhecido essa forma. Curioso saber que tem, acho que mais de um ano, eu até coloquei nas redes sociais alguma coisa sobre isso, uma colega sua me ligou, eu acho que ela não trabalha mais na Uber, se eu não me engano, ela me ligou para me explicar, né, que isso aí seria as gorjetas, né, mas muito estranho, não tem nada a ver com gorjeta isso, na minha opinião. E, assim, eu acho que aqui a gente tem uma evidência de verdade de que a Uber colocou algo no termo para se eximir em relação a vínculo empregatício ou uma falsa autonomia, né? Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso. Eu não tenho informação do histórico da razão. Eu estou fazendo uma interpretação literal ali. Posso verificar para Vossa Excelência? Gostaria que pudesse mandar depois para essa CPI uma explicação sobre esse termo 7.4.1. Com certeza. Pode ser? Anotar. Só espero que semana que vem não venha um novo termo para aceitar, e todo mundo tem que aceitar para continuar trabalhando, mas tudo bem. Vou seguir agora com uns itens sobre algumas coisas consideradas como injustiça. Tudo bem? Quais os critérios são utilizados para banir motorista na plataforma? Um motorista pode ser banido por violação dos termos de uso da nossa plataforma, né? E acho que tem três aspectos mais comuns que podem levar a uma desativação, né? Uma verificação de segurança, né? Então, às vezes um antecedente criminal, algum ponto que é verificado numa busca que pode levar a uma desativação de um parceiro, um incidente de segurança, né? Então, se tiver um incidente de algum comportamento inadequado que ocorra numa viagem, isso sendo apurado e verificado, pode levar à desativação do parceiro. E fraude também é uma outra das principais causas que pode levar à desativação. Passageiros também são banidos? Quais os motivos? Passageiros também são banidos. Em casos de incidentes de segurança, em casos de fraude ou conta fraudulenta, passageiros também são banidos. Como se faz a verificação disso? Por denúncia, tanto do motorista quanto do passageiro? Exato. Então, por exemplo, num caso digamos que uma usuária, uma passageira, tenha um comportamento LGBTfóbico contra o motorista, ou racista contra o motorista fizer uma denúncia, isso pode levar à exclusão permanente desse passageiro. Quais os níveis de validações de veracidade dessas denúncias que vocês recebem? Existe hoje um departamento que valide todas as denúncias recebidas ou vocês ficam à mercê do algoritmo? Não, a gente tem acesso aos casos, isso gera, a gente chama de um ticket, gera a denúncia, isso é verificado, a gente tem uma equipe que verifica, que checa a possibilidade de veracidade dessas informações, se elas batem com o histórico da viagem, se elas são possíveis. Eventualmente, isso pode levar, em alguns casos que demande uma compreensão maior, até entrar em contato com a vítima para ter mais esclarecimentos, e aí uma decisão de desativação seguida disso. Pelo que eu entendi, existe um departamento que verifica essa veracidade. Desde quando esse departamento existe? Olha, não sei se eu chamaria de um departamento, mas a gente tem uma equipe que toca isso e existe há muito tempo. A inovação que a gente teve recente foi a possibilidade de criar possibilidade de recurso, né? Então, a gente não tinha muito isso, a gente tem colocado isso em prática, acho até que está em linha com a legislação que Vossa Excelência apresentou aqui na casa.
A gente conhece muitos motoristas que realmente, como foi gritado aí na galeria, motoristas banidos sem prova no passado, até antes da lei que está vigorando, que, pelo que eu tenho visto, a Uber achou uma maneira interessante de aplicá-la. Mas no passado a gente tem, eu já percebi vários casos de motoristas banidos injustamente, até que recorreram à justiça, voltaram e tudo mais. E, na sua opinião, talvez você não tenha esse número, mas quantos motoristas a Uber já baniu injustamente, talvez sem passar por esse departamento de veracidade aí? Eu não faço ideia, assim, vereador, de banimentos injustos, mas eu acho que o que eu posso dizer é que tanto a segurança nossa e quanto a intolerância quanto a incidentes de segurança nas viagens é um valor muito caro para a empresa. Então, a gente sempre teve uma postura muito dura de banimento mesmo em casos de denúncia de assédio, denúncia de racismo ou qualquer conduta inadequada com os nossos termos. É claro que são aprimoramentos constantes que esses processos precisam ser passados e a gente vai seguir fazendo. Acho que foi um esforço muito grande, mas a gente está muito contente de ter conseguido colocar essa possibilidade de recurso para dirimir erros, eventualmente, que possam acontecer em processos, às vezes verificações de segurança que pegam um homônimo de um motorista, às vezes tem uma indicação criminal, não é da pessoa, ela tem um homônimo, e isso acontecia. A gente está sempre trabalhando para melhorar isso e tornar mais efetivo. Esse é o nosso esforço e como a gente pode contribuir para melhorar essa situação, e a gente leva isso muito a sério. É difícil entender esse sério, porque segundo algumas pesquisas que as associações já fizeram, ou até eu mesmo já fiz de alguma forma, mais da metade de pessoas que entram com um processo de reativação ganham esses processos e são reativados. Isso significa que existe uma injustiça imensa com relação aos banimentos, que são ditados talvez aí por um algoritmo falho ou por um departamento que não verifica realmente as denúncias. E às vezes acabam tirando o único meio de subsistência do motorista que está na plataforma. A Uber tem ciência disso ou isso passa de alguma forma desapercebida em relação a esses banimentos injustos? É que são tantos casos judiciais que já ganharam, assim, e eu fico realmente impressionado como que a Uber não se manifesta nem se corrige de alguma forma. Decisão judicial a gente cumpre. Então, acho que independentemente dos casos, sempre que isso foi de uma determinação da justiça, a gente cumpriu e vai seguir cumprindo. E relativamente a esses processos, a gente está trabalhando sempre para aprimorá-los e torná-los mais efetivos. Agora, a gente tem que conseguir combinar isso com uma postura séria de apurar os casos. A gente tem uma postura de valor da empresa mesmo muito dura, com comportamentos inadequados que vinham acontecer numa viagem. Isso a Uber já demonstrou em diversas campanhas, inclusive que fez contra assédio, contra preconceito. Então, isso é um valor importante para a gente enquanto empresa e para o funcionamento do negócio. Então, a gente vai sempre combinar a melhoria de ter uma capacidade mais apurada de identificar denúncias de má-fé, mas de também tratar com muita seriedade todo tipo de denúncia que venha a acontecer. Ok, difícil que assim, às vezes a Uber apresenta alguns comportamentos que não vão nessa linha, né? Por exemplo, dar desconto de R$15 para passageiro que falou mal de um motorista, e às vezes essas informações se propagam na internet e acabam de verdade fazendo com que motoristas sejam prejudicados, sejam banidos da plataforma, porque de uma certa forma a Uber incentiva denúncias de passageiros, e as pessoas às vezes fazem isso só pela grana, né? Não tem noção de que estão ferrando com o motorista. Vocês têm ciência desse tipo de problema e, enfim, de alguma forma?
A gente tem que combater a má-fé que pode existir em todos os tipos de comportamento e a gente vai sempre trabalhar para ser mais efetivo no combate à má-fé, mas sem, com isso, deixar de preservar um sistema íntegro que consiga garantir decisões reais de punição de comportamento, né? Punição não é uma boa palavra, desculpa, vou retomar aqui, mas de desativação e de banimento de usuários e motoristas que violem os termos da nossa comunidade. A Uber realmente dá um desconto para o passageiro, caso ele faça alguma denúncia do motorista? Não, eu não tenho nenhum conhecimento de uma prática de dar um desconto para quem fizer uma denúncia, não tenho nenhum conhecimento disso. A gente pode trazer uns prints na próxima sessão aqui para mostrar esse tipo de coisa. Enfim. Deixa eu pegar. GCM, eu fiz 3 advertências. 3 advertências, então na próxima, por gentileza. Muito obrigado pela sua presença, a retirada é muito importante. Se o senhor está usando, pode se retirar então. Obrigado, Falar um pouquinho sobre... Vou mudar o item aqui. Falar sobre fraudes em promoções, possíveis fraudes. Quais as promoções que existem na Uber hoje para motoristas? Eu não tenho uma lista aqui das promoções, vereador. Pode especificar um pouco mais a pergunta? Promoção grana extra, por exemplo, no final do ano? Eu não estou com dado aqui da promoção de final do ano, mas podem haver incentivos. Ter incentivos de viagens é algo que a gente faz em momentos que faz sentido, porque a demanda sobe ou algo do tipo. Mas eu não tenho toda a lista aqui, nem da campanha do fim de ano. Ok. Você tem conhecimento de que a Uber age de má fé para não pagar promoções para motoristas? Não? De forma alguma. E acho que se tiver algum caso em que tenha tido uma compreensão que a Uber errou, eu pediria a Vossa Excelência que encaminhasse isso para a gente tomasse providências. Tem uma imagem que eu gostaria de colocar na tela aqui. Com relação à promoção grana extra, por que a Uber não é transparente com relação às taxas de aceitação e cancelamento de viagem, que segue um exemplo de um motorista que completou as 146 corridas semanais, no entanto, sem nenhum relatório diário sobre a taxa de aceitação ou cancelamento, o que acaba ludibriando os motoristas com promessas de promoções que nunca se tornam factíveis. Você reconhece que... De quando foi essa campanha, vereador? Eu não estou familiarizado com ela. Acho que isso foi da semana passada, tá? Mas deixa eu explicar melhor sobre isso. Na verdade, tem uma promoção, tem que fazer mais de 140 viagens, tem uma taxa de aceitação semanal, maior ou igual a 60, tem ali a taxa de cancelamento semanal. Presença, nobre vereador do André Santos. Nobre vereador André Santos. E aí o motorista faz as viagens, só que ele não tem como acompanhar a taxa de aceitação semanal, nem a taxa de cancelamento semanal. Ou seja, a Uber faz uma exigência de um critério que o motorista não tem como acompanhar esse critério. Então, ele chega no final da semana, fez o número de viagens, e aí é simplesmente, de uma forma completamente de um lado só, né? A Uber vem e diz, não, a tua taxa de aceitação é X, cancelamento é Y, então você não tem direito à promoção. Ressalto ainda, em relação a essa promoção, já adiantando uma pergunta para tentar otimizar o tempo aqui, ressalto ainda que esse tipo de promoção não é sequer regulamentada no SECAP, o órgão federal que trata sobre promoções, pelo menos não tem nenhum número de SECAP aí. Poder falar um pouquinho mais sobre isso? Vereador, pelo que eu entendi, eu não estou familiarizado com essa especificamente, eu posso verificar para Vossa Excelência, mas pelo que eu entendi da descrição, não é um caso de má-fé, mas é um caso de melhoria. De acordo com a fala de Vossa Excelência,
a gente podia ser mais claro na informação a respeito da taxa de cancelamento e promover melhorias nisso, né? Acho que a gente pode analisar isso com detalhe. Falta transparência, né? E, eventualmente, melhorar a transparência. Acho que a gente pode analisar isso. Acho que tem uma crítica aí para a gente... Quando não tem transparência, tem-se possibilidade de má fé. Acho que esse que é o ponto que eu queria deixar claro aqui. Um último item, depois eu passo, pode ser? Sim. A Uber fornece seguro de carros? Seguro de carros? Você pode ser mais específico? Seguro do carro. Sim, eu sei que existe o seguro APP, né, acidentes por passageiro, mas seguro contra o bem, o veículo do motorista, existe algum seguro de carro ou não? Até onde eu tenho conhecimento, não. A gente tem o seguro APP que cobre motorista e usuários. Não tem, então, né? Perfeito. Coloca um outro print aí, por favor. Para atrair motoristas para a plataforma, a Uber diz que fornece seguro de carro. Porque, de acordo com esse documento aqui, inclusive eu fiz questão de validar ele numa ata notarial no cartório, vocês comunicam que receba suporte e garanta um seguro para o automóvel. É o que está escrito nessa página da Uber, em propaganda para atrair motoristas. Vendendo o que não entrega. Como você chama? Eu chamo isso de propaganda enganosa, né? Mas como que uma coisa dessa acontece? Eu preciso verificar isso. Não sei se essa propaganda tem a ver com alguma parceria, eventualmente, que a nossa área comercial esteja fazendo, seja um plano de a gente esteja já Post passando a patrocinado, oferecer inclusive. isso. Pode ser que tenha algum seguro. Eu não tenho conhecimento aqui, mas posso verificar a propaganda, inclusive, e dar esse retorno para Vossa Excelência. Nobre vereador Marlon, dentro da sua pergunta, eu acredito que todos os colegas fazer juntada no nosso relatório. Bom, enfim, na verdade, até me surpreendi quando descobrimos isso, né, uma propaganda patrocinada pela Uber. Até fiz, como sou da área de TI, fiz questão de validar que era realmente um site da Uber, e era um site da Uber, realmente com essa informação que existe seguro para automóvel. Isso aqui pode dar, inclusive, muitos problemas, né? Pelo que eu entendo, o motorista de aplicativo que teve o carro batido pode ativar esse seguro ou ir atrás dele, já que existe uma propaganda sobre isso. Me surpreende muito que as últimas 3 ou 4 perguntas que eu fiz para você veio muito como não sabendo a informação. Também fico meio chateado, né, de não ter as informações para esclarecer para essa CPI. Enfim, gostaria que realmente, de uma certa forma, viesse mais preparado ou pudesse trazer... Faça uma questão específica em relação, por exemplo, sobre esse seguro, que você traga essa informação para essa CPI de forma posterior, aí, num prazo de 10 dias, porque realmente me parece uma propaganda muito enganosa. Não, tem o nosso compromisso de esclarecer. Eu não sabia, tentei me preparar sobre diversos temas, né, assim, referentes à regulação de São Paulo, cumprimento das obrigações tributárias, que era a pauta da agenda, e o convite mencionava o Uber Eats, mas lamento se não conseguir responder as últimas, mas me comprometo a colaborar com os trabalhos e esclarecer as dúvidas de Vossa Excelência. Perfeito. Tinha mais uma perguntinha que eu esqueci. Rapidinho. Sobre o Uber Conta, vou tentar juntar tudo numa pergunta só aqui. Pode falar um pouquinho mais sobre o Uber Conta e por que ela dá tanto problema para os motoristas de aplicativo, onde eles não conseguem sacar os dinheiros, não conseguem fazer pagamentos. E no início dessa semana também, fechamento dessa semana, recebi diversas mensagens em minhas redes sociais de muitos motoristas reclamando da Uber Conta, onde simplesmente o sistema fica completamente indisponível. Depois que o motorista entra no Uber Conta, ele tem dificuldade para sair da Uber Conta. Vocês aparentemente venderam essa imagem como sendo um produto para ajudar o motorista, mas o motorista, enfim, recebe o dinheiro, já quer pagar as contas dele e ele não consegue acesso a esse dinheiro, até, na minha opinião, desrespeitando regras do Banco Central. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? A Uber Conta é um benefício que a Uber oferece numa parceria com a Didio, para os motoristas receberem instantaneamente
o valor das suas viagens. Todas essas críticas que Vossa Excelência coloca, eu acho que sobre instabilidade no sistema e tal, eu acho que é muito importante estar ouvindo aqui. A gente precisa averiguar e colocar, ver como é que a gente pode encaminhar isso. Agora, a rigor, a Uberconta é uma parceria que a Uber tem com a Didi, oferece para os motoristas, ela é voluntária, os motoristas têm liberdade para optar por ela ou por não optar por ela, receber de outra forma, e é um benefício que a gente oferece. Se ele tem problemas, instabilidades, acho que a gente tem que voltar aqui para casa e trabalhar para solucionar elas, entrar em contato com os parceiros para resolver isso. Comentário muito rápido e aí uma perguntinha bem rápida também. É bem simples a resposta, é sim ou não, tá? O comentário rápido você comentou aqui que 76% dos motoristas de aplicativo, segundo uma pesquisa, faziam menos de 30 horas semanais. Lancei aqui nas minhas redes sociais uma pesquisa também, para saber, e 87% disse que trabalha mais de 30 horas. Então, números bem invertidos do que você apresentou, mas, né, você tem uma liminar aqui que deixa você dar o direito a não falar a verdade também, sem questionar. Então, eu entendo que todas as informações prestadas aqui, gostaria de deixar bem claro isso para toda a mesa da CPI. A liminar, ela garante que o que foi falado não necessariamente tenha sido a verdade. E a minha pergunta, quer fazer um comentário? Não, é bem breve. Eu só queria dizer que a pesquisa não é minha, a pesquisa é do Banco Interamericano de Direito, Banco Interamericano Perfeito. E de Desenvolvimento, e que isso está público na internet. Qualquer cidadão pode ter acesso e lá tem a metodologia, enfim, pode questionar a metodologia deles. Perfeito. E a pergunta por 2 vezes eu vi alguns colegas aqui comentarem sobre processos trabalhistas e eu vi que você puxou uma folhinha aí querendo apresentar alguns números e tal. E, enfim, você citou 2 vezes também que tinha mais de 200 processos trabalhistas ganhos. E a pergunta é bem simples e a resposta é sim ou não. Em algum desses processos existiu algum acerto financeiro com o motorista que estava processando a plataforma para que ele retirasse o processo da justiça? Não me parece que essa estatística envolva casos de acordo, mas eu não sei, precisaria olhar. Tem uma estatística de 1.200 em que não foi reconhecido o vínculo. Agora, se teve um acordo, eu preciso verificar para responder Vossa Excelência. Não sei. Perfeito. A resposta da maioria das minhas perguntas foi não sei. Eu me preparei como pude. Mas também tem a licença liminar aí para não falar a verdade, então é o que a gente teve para hoje aí. Obrigado.